Olá, amigos da Sociedade Espírita Caminho de Damasco, da minha querida Santa Rosa, cidade da qual tenho recordações das melhores, tenho profundos vínculos afetivos e onde parentes meus ainda residem. Então é um prazer imenso estar falando para vocês que acompanham esta sociedade, sua trajetória e a esse imenso universo online das pessoas que estão ligadas, né, hoje pelas multimídias, também conectadas a nós, buscando a informação. Pois bem, me pediram para falar alguma coisa nesse breve tempo sobre a relação que há, a conexão, os links entre as situações aflitivas que vivemos, ou seja, os nossos desequilíbrios emocionais, psíquicos, e quanto isso pode comprometer a saúde física e agravar, inclusive, a própria saúde mental. Então há uma relação profunda, sim, das emoções e dos sentimentos sobre a saúde. E isso a ciência, mais atualmente, tem confirmado. Mas uma pessoa já falava nisso, aliás muitas, mas especificamente Chico Xavier já falava nisso há muito tempo atrás, há muitos anos, há décadas, ou seja, o século passado. Dizia ele: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. E segue dizendo: a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo de cada um. Então ele já dizia que, dependendo da estrutura emocional de cada um de nós, vamos, controlar ou não as doenças, equilibrá-las ou não. Isso é muito importante, esse conhecimento, que hoje esteja mais evidente. Em 1937 foi criado nos Estados Unidos a Sociedade Americana de Psicossomática. É uma união, claro, de conhecimentos na área médica e na área psicológica, de que nem todas as enfermidades, nem tudo que acontecia no físico humano poderia ter explicação nele próprio. E nós já estávamos nessa época, 1987, há 3 décadas do surgimento da psicanálise, por Sigmund Freud. Então já existia, já crescia na sociedade médica um entendimento e um interesse nas questões emocionais. Não só atribuindo a um germe, a um trauma, a uma disfunção do sistema imunológico, a uma inflamação, ou qualquer infecção, ou uma neoplasia, as causas das doenças. Se tinha pouco conhecimento, a medicina engatinhava muito ainda. Então, após a fundação desta sociedade, começou a se estudar cada vez mais a influência dos problemas emocionais, das questões emocionais não bem equacionadas na pessoa, que se refletiriam no corpo, causando doenças, estimulando o surgimento de novas enfermidades, agravando as pré-existentes. E num ciclo vicioso, também agravando a própria doença mental. Há muitos anos se passaram das afirmações de Chico Xavier e dessa fundação, dessa faculdade. Lá nos Estados Unidos foi criada essa escola, uma sociedade voltadas para as doenças mentais ou de fundo emocionais, como a gente diz, essa ciência que até hoje a gente conhece como psicossomática. Muitos anos depois, a Organização Mundial de Saúde revelou, isso faz poucos anos, que que nós, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós vivemos hoje imersos em estressores emocionais, e para eles, os idosos da Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de 50% das doenças da humanidade estejam ligadas direta ou indiretamente a disfunções psicológicas ou disfunções emocionais. Eu acredito que seja muito maior que isso. Mas a Organização de Saúde ainda é um pouco receosa, mas mais da metade, gente. É um contingente imenso de doenças que estão aí, que se originarão, surgirão, se agravarão de problemas e disfunções psicológicas e emocionais. E a Organização Mundial de Saúde cita esses estudiosos que esses estados psíquicos adversos, isso é amplo, gente?
Estado emocional psíquico adverso é uma gama muito grande de situações. A depressão é uma delas, o transtorno de ansiedade e características de personalidade. Formas de interpretar e encarar as situações adversas. Aí ele coloca nesse saco grande, né, enorme, raiva, hostilidade, competitividade excessiva, baixa tolerância a frustrações, né, descontentamento, insatisfações, ira, culpa, etc. Então, muitos desses sentimentos, né, negativos que permeiam nosso existir estão fazendo parte dessas disfunções psicológicas do ser, ou seja, desses estados, como ele coloca aqui, psíquicos adversos. E o ano passado, foi revelado também pela Organização Mundial de Saúde que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, quase 10% da população brasileira. E, continuando esses relatos, há muita comorbidade, há muita existência de doenças incomuns. A pessoa não é apenas ansiosa, ela muitas vezes é ansiosa e por trás disso ela está tendo outro transtorno, que a gente chama do eixo 1, da classificação das doenças. Ela muitas vezes também tem um transtorno do pânico, ela tem um tipo de fobia específica, é uma pessoa com depressão, em diferentes graus. Então, assim, é muito comum essas doenças da humanidade. E pode até não estarem classificadas necessariamente como um transtorno de depressão maior, mas a pessoa tem um perfil da sua personalidade em que a característica, a marca desse perfil não é ser uma pessoa conscienciosa, ser uma pessoa prudente. Não, a característica de muitos de nós, seres humanos, pende para um lado desfavorável dessa balança. A maioria de nós, gente, tem raiva, uma raiva descontrolada, vive constantemente no sentimento de hostilidade, de aversão a determinadas situações, mantém muito rancor, tem um perfil negativista muito preponderante da sua característica psíquica, é muito intolerante, né? Aí então como disse, tem uma característica de ser pessimista diante das situações, se entedia facilmente, traz consigo muita culpa. Então isso que eu citei para vocês são alguns dos fatores de risco psicossociais, psicoemocionais do ser humano, que existem aí e estão entre nós em tempos ordinários. No nosso dia a dia, permeiam lá onde trabalhamos, estão presentes nas nossas relações familiares, afetivas, nas relações que muitas vezes se dão a nível de centros espíritas, onde trabalhamos também. Enfim, isso é comum, está muito comum. Virou o ano de 2019 para 2020 e essas estatísticas estavam aí presentes, preocupantes. E daqui a pouco nós somos, então, surpreendidos por notícias, primeiramente, que eu próprio também pensei assim, é um problema lá da China. É uma epidemia que já aconteceu em outras vezes naquele país, foi lá controlado. Eu aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não é possível, você vai ficar só por lá. Aí daqui a pouco, esses casos começam a aparecer na Europa, logo chegam ao Brasil e daqui a pouco estão aqui, bem próximo de nós, com conhecidos nossos ou alguns de nós que já tenhamos tido. Então, esse processo, ele se deu muito rapidamente e disseminou um medo, um pavor, um pânico. E agravou, intensificou algumas das características pré-mórbidas, características nossas, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser e ver, enfrentar a vida, modificou para pior em muitos dos casos. Eu vejo que a maioria das pessoas, já portadoras de transtornos de ansiedade, dos seus vários tipos, portadores de transtorno depressivo maior, ou algumas outras psicopatias, tiveram agravamento, ou descompensaram esses quadros. E aqueles que já têm, como eu relatei para vocês, aquele perfil de personalidade mais introvertida, mais negativista, meu Deus, então, vocês imaginem o que não devem estar pensando, imaginando, deixando dentro de si aumentar, crescer esse pânico, esse pavor.
Então, é claro que em situações as mais diversas da nossa vida, o nosso estado emocional equilibrado ou desequilibrado afetará o nosso equilíbrio físico. Nós falamos aí dos estresses, né? Essa expressão ampla, que muitas vezes ela é sinonímia de ansiedade, de angústia, de depressão. Tá tudo mais ou menos dentro do mesmo saco. A gente põe um rótulo, né? Muitas vezes chama de ansiedade ou estresse como sinônimos. Mas alguns cientistas e alguns estudos, vejam que interessante, eu estou lendo aqui no PowerPoint do computador, que os estudos realizados sobre os efeitos do estresse no organismo demonstram que o que realmente afeta é o significado que a pessoa dá à situação, e não tanto à situação ou o fato em si próprio. Então, a interpretação que é dada à situação é que determina geralmente o grau do dano e a complicação e os problemas, gente. Então vejam como isso está muito ligado ao que está acontecendo atualmente. Eu, como médico, tenho visto muitas pessoas aí, tenho atendido, trabalho também no atendimento médico da Unimed em Porto Alegre, eventualmente de tempos em tempos eu vou lá e faço um plantão só para atender. E aí a gente vê todo tipo de pessoa que chega até nós. Algumas que conseguem entender a gravidade, colocá-la na real proporção, outras muito mais assustadas, muito mais temerosas, utilizando inúmeros tipos de equipamentos para se protegerem, de repente, de algo que não precisaria, não estão em uma linha de frente, não estão dentro de uma UTI onde tem pacientes que estão sendo tratados pela Covid-19, se enchem de protetores, né? Então, assim, é um exemplo de como tu está interpretando a situação. De que ameaça é essa? Eu tô vendo um gatinho e ele... eu tô vendo um gatinho... Tem um gatinho na minha frente, eu tô vendo um leão imenso de boca aberta que vai me abocanhar. Ou eu tô enxergando aquele gato, que também pode me arranhar e me ferir. Mas de qualquer jeito, eu vou ter um cuidado. Então, esta questão da interpretação do significado que eu dou é muito importante nos tempos de hoje. Por quê? Porque há uma conexão íntima e direta do que acontece aqui como simbolismo do que está na minha consciência, é a minha psique. E como obviamente, através de como eu sinto e percebo as coisas, o quanto está em mim, eu interpretar de uma forma correta, acionar dentro de mim os fatores protetores, né, os mecanismos de defesa que eu tenho, acionar esse manancial que eu tenho para minha autocura, para o meu próprio equilíbrio, ou não acioná-los. Também pode ser assim, eu não consigo, não tenho acesso, não consigo. Ou acionar outras vias dentro de mim, da minha psique, que vão me gerar mais pavor, medo, desespero, me desequilibrar mais e desarmonizar o meu sistema de defesa, por exemplo. Desequilibrar as doenças pré-existentes. Então tem um outro estudo aqui que diz assim, que as células, as nossas células, elas estão constantemente sendo bombardeadas por uma ampla gama, uma ampla variedade de sentimentos e emoções que nós nutrimos, que nós mesmos produzimos. E assim, conforme a suscetibilidade, outra palavra muito marcante, conforme a suscetibilidade de cada pessoa, elas geram os estados de saúde e de doença. Então, na mesma forma que eu disse antes, do significado que a gente dá, a interpretação que a gente dá para o fato, outra expressão muito importante que fique bem marcado para quem está nos assistindo, dependendo da suscetibilidade de cada um. E essa suscetibilidade é variável. Porque nem todas as pessoas que se expõem ao mesmo estresse têm as mesmas doenças. Nem todas as mulheres, né, que tiveram perda, existem estudos muito interessantes, mulheres que tiveram grande sofrimento psíquico na vida, muitas delas desenvolveram câncer de mama, outras não. Então nós não reagimos da mesma forma, nem todos são suscetíveis, outros são menos, outros mais, né? Mas de uma forma geral, existe sempre uma ameaça maior. Nós não sabemos a nossa suscetibilidade. Que situação, que tipo de situação, que teor tem aquele fato que desequilibrar. Será que esta situação da pandemia da Covid-19, do coronavírus, é este fator? Talvez seja para muitos de nós, gente. Primeiramente, é algo que nós nunca vivemos, pelo menos quem está vivo, um que outro aí que deve ter mais de 100 anos,
mas a maioria de nós não passou por uma situação tão aflitiva assim. Diferente, que nos levasse a um outro normal, que por enquanto é um momento ainda anormal, mas vamos chegar depois disso ao novo normal, com algumas modificações que teremos que ter. Mas estamos numa jornada, né, numa caminhada, numa jornada evolutiva, passando por diversas situações, né, o que nós chamamos de natureza de provas, e reencarnamos com elas, pré-determinadas para passar. Estamos aqui, neste momento agora, né, vivenciando essa pandemia, não sabemos se está no começo do meio, se já está no meio, se está no fim do meio, se está no fim, e assim nós vamos indo. E voltando a essa questão das células que estão sendo bombardeadas por sentimentos que nutrimos, vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que acontece com os estados emocionais, felizes ou infelizes da nossa alma? Ou seja, o que acontece quando a gente está bem, relativamente bem? Quando a gente não perde o controle, quando a gente está tentando entender racionalmente e também com os próprios sentimentos, que é uma situação aflitiva que todos vamos passar e unidos, nos cuidando, nos protegendo, vamos superá-la. Eu não vou ser afetado pela doença, eu não vou morrer. Então essas situações importantes que eu vou criando dentro de mim, esses recursos que estão em mim, nesse manancial que está em mim, são muito importantes. Agora eu posso estar numa situação em que o meu medo aumenta, o pânico está vez maior, pensamentos intrusivos dizendo que eu vou morrer, que essa doença vai chegar em mim, que o vírus está ali, que eu toquei numa coisa, aquela coisa está contaminada, eu saí vindo do supermercado, eu pego o saquinho do supermercado, lavo não sei quantas vezes, tomo banho não sei quantas vezes, tentando retirar o suposto vírus que está em mim. Medo de perder tudo, né, do emprego, de familiares morrerem. Então, esse nível de medo ele pode ser muito alto. Me desestabilizar, me desorganizar. Por quê? Porque esse estado feliz ou infeliz que eu estou vivendo vai ser transferido para a estrutura das células. Então esse estado vai ser transferido para a estrutura mental das células, no interior dos órgãos vinculados aos chakras correspondentes ao tipo de energia desse estado emocional. Então, dependendo de como eu estou, de como eu percebo, da minha suscetibilidade, ela vai se propagar, esta onda negativa, ou de otimismo, de confiança, de perseverança, de autocontrole, ou vai passar para as minhas células um estado emocional de pânico total, de descrença. As células vão receber isso e vão se desarmonizar. Por isso da importância cada vez maior de entendermos que os nossos sentimentos precisam ser bem vigiados. Primeiro, entendermos, terceiro pilar importante dessa nossa conversa. Desde a primeira, da questão de ser mais relacionado à nossa percepção do medo, como identificamos o medo, né? A situação ameaçadora. A outra da suscetibilidade. Agora eu reforço para vocês a questão de como é que nós estamos nos preparando para enfrentar isso. Que recursos nós temos em nós para buscar um melhor equacionamento dessa problemática que atinge a todos nós. Então, que recursos eu tenho? Onde é que eu vou buscar essa ajuda? Eu vou buscar nos recursos dos mais diversos que existem ao nosso alcance, gente. Nós temos a própria medicina, a ciência médica, a psicologia a nos ajudar a procurar essa terapêutica quando ela se fizer necessária. Porque a palavra-chave é conscientização, não é? Nós falamos muito nisso. Consciência. O que é conscientizar? É se dar conta de. Muitas vezes negamos, outras tantas vezes ignoramos, né? Muitas vezes projetamos aquela situação em algo diferente, porque não queremos, né, ver, talvez, com os nossos olhos. Outras vezes as pessoas elas são resistentes mesmo, está dentro do perfil da personalidade daquela pessoa de não aceitar aquilo. E se nós não nos dermos conta que precisamos mudar a forma de pensar e buscar a ajuda se não conseguirmos fazer sozinhos, se nós não nos dermos conta disso, gente, aí sim os riscos serão maiores.
de nós não passarmos bem por essa doença. E por que não? Vimos até um êxito letal. Familiares nossos terem isso. Porque se eu estou passando constantemente para as minhas células o que eu estou sentindo, e o que eu estou sentindo é falta de fé, estou sem esperança, acho que isso vai destruir tudo que eu tenho, que eu conquistei, tô com muito medo de adoecer, e aumenta, além disso, não só estas coisas, mas eu começo a permitir que dentro de mim também ocupe espaço a insatisfação. A questão de eu tô com raiva, tô com ódio, indignado, porque isso? Acreditar em determinadas teorias que são veiculadas pelas mídias, de todo tipo, transferir a culpa para um laboratório, para um vírus, para um governante, para um país, e viver remoendo aquele sentimento de raiva, de ódio, porque isso, especialmente naquelas pessoas que já estão vivenciando realmente já um abalo financeiro. Muitos que nós conhecemos, até que estão nos ouvindo, podem já estar, né, com o seu negócio adquirido com tanto suor, comprometido no seu funcionamento futuro. Então é claro que nos deixa abalados emocionalmente, como não? Mas se eu não desenvolver um mecanismo de compreensão, de tentar entender que isso é um período, isso é uma fase que vai passar, utilizar os recursos que eu tenho de conhecimento do Espiritismo, da doutrina espírita, que nos fala das leis, da lei de destruição, da lei do progresso, da lei de reconstrução, dos karmas coletivos, da transição planetária. Se eu me apropriar desses conhecimentos, se eu procurar nas obras de escritores espíritas, especialmente de Leon Denis, falando sobre a dor que nos educa, essa natureza de provas que nos aperfeiçoa, que devemos passar. Se a gente consegue consolo e apoio naquilo, nós modificamos esse nosso estado mental, essa vibração negativa, baixa, de inferioridade, de medo, de pavor, de sustos, de pânico, misturado com raiva, com pessimismo, com entediamento, com intolerância. Gente, esse tipo de sentimentos sendo comungados por nós, revisitados, né, ruminados em nós, como se estivesse ruminando esses pensamentos, eles vão nos prejudicar mais ainda. Nós estaremos passando, fazendo essa travessia desse período, dessa pandemia, sob uma carga muito maior. Porque esses estados adversos, eles vão desequilibrar os nossos sistemas. Isso é nítido, é claro que a gente vê frequentemente na medicina aqueles pacientes portadores de doença mental, dos vários tipos de doenças, ansiedade, depressão e seus similares, chegarem nos consultórios médicos com controles inadequados da pressão arterial, com uma glicose alta, com sintomas físicos de cansaço, de tontura, de vertigem, dor de estômago, de diarreia, de prisão de ventre, de prurido, de feridas do tipo essas doenças de pele, tipo psoríase ou qualquer outro eczema agravado, piorado. Por quê? Mesmo fazendo tratamento adequado físico. Porque a dimensão da saúde, a dimensão emocional da saúde, tão importante como qualquer uma outra ou mais, não está sendo equacionada. Não está sendo dado o valor que o problema principal reside nos desequilíbrios, distonias e desarmonias emocionais, ou não está sendo dado esse olhar, ou apesar de estar em tratamento, muita gente toma medicações antidepressivas, ansiolíticas, precisa talvez um complemento, um reforço dos tratamentos. Então, neste momento em que nós estamos vivendo conexões com emoções, e no caso não são as melhores, onde mais precisamos da vigilância, da busca dos recursos que existem para nos acalmar, para nos dar o propósito, o significado daquela situação. E a espiritualidade como um todo, a religiosidade como um todo, ela tem esse poder, essa capacidade de nos proporcionar um sentido, um propósito, naquele momento, quando muitas vezes não compreendemos. E a doutrina espírita é esse grande portal, essa grande lente ampliada, que nos ajuda a entender melhor, compreender. Então, os livros estão aí, os vídeos no YouTube proliferam,
Estamos vivendo a fase das lives, então a quantidade de pessoas que estão fazendo lives, respondendo perguntas. As casas espíritas estão, né, não podendo funcionar adequadamente e estão tentando fazer o que podem pelos meios das multimídias para levar as pessoas, né, mais necessitadas o que? O conforto, a paz. É isso que a doutrina espírita tem como finalidade principal. Então, onde estariam esses recursos, esses tesouros que a gente pode lançar a mão? Os recursos, acabei de falar, tem os recursos médicos, psicológicos, medicamentosos, terapêuticos, seja da medicina tradicional, seja da medicina complementar, associação de ambas, associação de recursos de todo tipo, exercício físico dentro das condições permitidas, né, meditação, prece, buscar a terapia complementar espírita, juntá-la à terapia da homeopatia, da acupuntura, da yoga, da fitoterapia, etc. É amplo. Né? Agregar a ela os recursos da medicina tradicional. Gente, recursos tem. E um outro que eu quero também colocar aqui nessa nossa conversa breve, que depende muito de nós. Nós estamos vivendo uma onda muito grande de solidariedade universal. Acho que como nunca vista. Em 2017 eu lancei um livro, 2018, que é O que Temos de Melhor em Nós, e ano passado eu tive a oportunidade de lançar na segunda edição, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, O que Temos de Melhor em Nós, onde eu vou falar sobre solidariedade, empatia e compaixão. Já naquela ocasião, 2017, 2018, eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre isso, e o mundo estava carente, precisava dessas ondas, dessas pandemias de solidariedade. E lá no livro eu coloquei, né, que de tempos em tempos, não precisava ser assim, mas de tempos em tempos ocorrem tragédias, situações que envolvem a todos. E citei algumas, mas nenhuma dessas que eu citei teve um impacto tão grande como agora. Naquela ocasião eu fui procurar alguns exemplos de solidariedade que eu vi aqui, acolá, ONGs que faziam isso e aquilo. Nessa segunda edição de 2019 acrescentei mais alguns, e agora vocês imaginem a quantidade de situações que estamos vendo e vivenciando, de pessoas que estão se ajudando. Porque os estudos têm provado e reforçado que a postura otimista, por exemplo, a visão otimista da vida, só isso pode auxiliar a qualquer um de nós que tem postura otimista, visão otimista da vida, mesmo diante de situações conflitantes, inquietantes. Só isso já nos ajuda a combater melhor as doenças mentais, a ver a vida com mais coragem, nos auxilia a diminuir o risco do câncer, ajuda a recuperar as pessoas portadoras de doenças neoplásicas e auxilia muito de uma forma geral no sistema imunológico. Muitos cientistas afirmam categoricamente que fazer o bem faz bem. Isso é quase como um pensamento, não? Um mantra. Fazer o bem faz bem. Não há dúvida que fazer o bem faz bem. Diversos estudos revelaram que sentimentos como um sentimento de felicidade, de bem-estar, o otimismo, de novo o otimismo, tem um efeito protetor sobre muitas enfermidades físicas e mentais, como havia dito, e as pessoas mais altruístas, as pessoas que praticam mais o voluntariado, possuem mais satisfação na vida, menos distúrbios mentais. Então, gente, ter satisfação na vida e essa satisfação vir, não só porque eu estou ganhando muito dinheiro, eu tenho todos os recursos do mundo, mas a satisfação ser conquistada e adquirida, conseguida, num momento como esse que estamos vivendo, em que eu estou fazendo algo por alguém, não importa a magnitude, mas estou fazendo algo por amor, por amizade, por sentir um forte sentimento de conexão com aquele que passa por uma situação adversa. Isso que eu, ao fazer isso, eu ter satisfação, me sentir bem, me sentir feliz, isso faz um bem imenso que remédio nenhum talvez faça. Então, cada vez mais os estudos eles se avolumam e trazem essas questões da solidariedade, dos atos altruístas, da quantidade imensa e gigantesca de práticas de voluntariado que existe. Nunca se viu tanto como agora.
A empatia, ela está por trás de tudo isso e ela é essencial. Se eu não for empático, eu não consigo ser solidário. Está tudo imbricado. Geralmente, quando nós conseguimos, a gente tem que fazer isso verdadeiramente, tem que estar em nós, sentir, deixar brotar, vir de dentro para fora. Esse manancial que há. Porque todos nascemos, tá? Com o instinto altruísta. É inato no ser humano o instinto altruísta. A gente ou perde ele no caminho dessa jornada, ou conquista em definitivo. Então essas ações que a gente consegue fazer para os outros, neste momento especificamente da pandemia, tem crescido muito, e que trazem nós, nos faz sentir e perceber um bem-estar, uma satisfação, está nos ajudando. E isso se dá porque no nosso cérebro nós estimulamos a liberação de neurotransmissores benéficos, que são o contrário daqueles que são liberados quando nós estamos estressados, bravos, com ódio, né? A gente libera cortisol bastante, adrenalina, e atrapalha o nosso sistema imunológico, desequilibra muita coisa. Quando estamos bem, quando estamos fazendo bem, uma obra de caridade, uma ação qualquer a nível voluntário, nós vamos liberar mais dopamina, mais ocitocina. E isso vai nos trazer um equilíbrio. Numa das palestras que eu dou, que eu falo sobre essa temática, eu cito uma ONG, que eu estou lendo para vocês aqui, a Organização Norte-Americana de Voluntariado voltado para os cuidados de saúde, denominada do Good Live Well. Em 2016, essa ONG ela acompanhou 2.000 voluntários, 2.000 pessoas, gente, que iam numa determinada cidade americana, e especificamente num lar de longa permanência, onde tinham idosos de vários graus de dependência. Estas pessoas elas entravam 1 ou 2 vezes por semana nesse local e ajudavam voluntariamente os velhinhos a saírem da cama, se vestirem, tomar banho, limpar a roupa, trocar a fralda, saíam para dar uma volta com eles. Então eles faziam isso frequentemente. Ao final de um tempo, eles responderam perguntas e os especialistas observaram que a imensa maioria dessas pessoas que trabalhavam voluntariamente, que faziam bem, que tinham seus problemas também, vários desses certamente tinham seus problemas de saúde, tinham problemas emocionais, financeiros, das mais diversas problemáticas da vida, tinham. Mas ao ajudar ou servir o outro, eles passaram a ter um aumento do propósito, um propósito de vida, tinham mais propósito na sua vida. Porque eles viam aquilo ali, aquelas situações e, sem dúvida, refletiam. Houve um aumento do senso de bem-estar, isso é muito importante, senso de bem-estar. Não é bem-estar físico, pessoal. O Geraldo Lemos, um amigo meu, Geraldinho Lemos, que vocês conhecem, ele costumava falar, e muitas vezes ele conviveu com a doutora Marlene Nobre, a doutora Marlene dizia para ele, Geraldinho, nós vamos passar por crises, mas nós vamos passar por crises, né, eu não sei, não foi usando bem nessas expressões, nós vamos passar por crises nas nossas casas, com relativo conforto, com ar-condicionado. Quando ela dizia isso era verdade, porque as crises antigas, os eventos catastróficos do passado, nós tínhamos privação de muito mais coisas. Claro que muita gente já tem uma privação, já não está na sua casa, não tem ar-condicionado, muitas vezes não tem nem lar, mas a maior parte das pessoas estão passando nessa crise dentro das suas casas, tendo o seu relativo conforto, não faltando comida. Então, isso mostra de que neste momento a gente tem que ter um relativo bem-estar, não esse físico que eu citei aqui, mas o bem-estar de não estarmos desequilibrados, atemorizados, atormentados pelos medos, pelos aqueles riscos que muitas vezes nós intensificamos, né, de destruição, de perda, de ruína. Se nós conseguimos, apesar de toda essa situação aflitiva que estamos passando, conseguimos manter um bem-estar, que não é só o físico que eu citei, mas que existe, é importante, todos buscamos, mas atrelado a esse bem-estar físico, muito mais um bem-estar emocional, nós passaremos melhor por isso. Teremos mais saúde, mais proteção. E essas pessoas que iam auxiliar esses idosos nesse lar, a maior parte delas, 90%, sentiram um aumento do senso de bem-estar, só por ajudar. Sentiram-se menos estressados, percebiam-se mais felizes, sentiam-se uma saúde mental melhor, recuperavam-se de uma perda ou de uma frustração de uma forma mais rápida. Veja que interessante.
Não que não tinham frustrações ou perdas, mas num ato voluntário de ajudar, recuperavam-se melhor. Enfim, gente, essas coisas, esses sentimentos, como ajudar o outro, se sentir bem por estar fazendo bem, é claro que repercute em nós. Antigamente não se sabia exatamente por quê, mas a ciência evoluiu, foi estudar e sabe que há uma liberação maior de neurotransmissores, de hormônios saudáveis que circulam por nós, no cérebro, no nosso corpo. Um outro estudo muito interessante fala sobre a gratidão, né? Alguns mostraram que aqui, quanto mais sentirmos gratidão, olha que interessante, então a gente vai fazer o bem, vai uma ONG qualquer, vai juntar aí um dinheiro, vai para casa tricotar, fazer um tricô, fazer uma roupinha que está precisando, fazer as máscaras, né, que estão sendo feitas hoje em casa, fazer uma campanha qualquer de arrecadação de algo para levar aos menos favorecidos, gravar uma live para ajudar alguém. Enfim, há inúmeras possibilidades. Então essas pessoas que fazem o bem, se sentem satisfeitas e se sentem gratas por terem feito, geralmente só se sentem assim gratas porque liberaram uma quantidade maior de ocitocina, que é um hormônio ligado, vejam, à erradicação de células danosas no corpo e aumento de células de defesa, aumentando assim exponencialmente a resposta imunológica. Nós precisamos de uma vacina. Nós precisamos tomar lá um determinado remédio para nos curarmos ou estarmos protegidos do coronavírus. Não tem ainda. Agora, se eu me sentir grato, se eu modular uma forma de pensar e não buscar o pessimismo, o negativismo, e buscar uma visão mais otimista da vida, diante das situações mais diversas que possamos passar, me sentir grato, buscar ajudar o outro, eu estarei liberando no corpo a vacina mais poderosa que eu possa estar produzindo, o que qualquer laboratório possa estar produzindo, que é a vacina do me sentir bem, satisfeito e feliz por ajudar na medida do possível, das capacidades de cada um. Como diz aqui esse estudo, é capaz de aumentar as células de defesa e causar um aumento exponencial na resposta imunológica do nosso corpo, não é? Além, sem dúvida alguma, né, gente, de nos fazer nos sentirmos melhores. Os estudos se avolumam, são muitos. Mas, resumidamente, a gente pode dizer que o cultivo dos bons sentimentos, o pensamento positivo, o otimismo em relação à vida e ao momento atual que estamos passando, podem ativar os nossos genes, estimulando o cérebro e o corpo a produzirem hormônios benéficos para nós mesmos. Quem nos diz isso é um cientista japonês. Então, pessoal, precisamos nesse momento, tá, em que não sabemos quando vai terminar essa situação aflitiva, que toda hora a gente liga a televisão, entra nas redes sociais, nos sites das mais diversas instituições, poucas vezes a gente recebe a notícia de que o processo está sob controle, de que já chegou um remédio, uma vacina que vai solucionar, que em breve vamos voltar ao normal, que a greve terminou. Essa expressão da greve terminou, eu costumo colocar que nós vivemos, né, muitas situações de greve. Há 2 anos atrás tivemos uma que comprometeu o Brasil, não foi só o Brasil, não na mesma dimensão de hoje, com a greve dos caminhoneiros, e todo dia a gente esperava que essa greve terminasse. De repente ela terminou. Em 2, 3 dias a vida estava normalizada. Nós sabemos que nesse momento nós não vamos ter essa solução hollywoodiana dos filmes de ficção. Aliás, nenhum filme de ficção conseguiu chegar tão perto do que a gente está vivendo. Nenhum astrólogo, né, que costuma no fim do ano fazer suas previsões para o ano seguinte, chegou nem perto do que poderia acontecer esse ano. Então, estas situações que nós estamos vivendo hoje, nós não sabemos quando vai terminar. Nós temos que continuar nos protegendo, desacelerando, continuando mais em casa, vendo situações aflitivas se avolumando, né?
ouvindo constantemente essas notícias de que a economia, de que vai ter um desemprego tal, que vai se ter uma recessão tal. Todas essas informações, gente, nos abalam. Vocês acham que eu, tô aqui falando pra vocês, que eu leio, já escrevi livros, leio as coisas também, não me abalam? Claro que sim. Alguns a recebem estando mais organizados, tendo seus mecanismos de defesa mais equilibrados, se utilizando da sua crença, da sua fé em seu benefício e entendendo que isso vai passar e não virá ruína. Outros não conseguem. Então, por enquanto, ainda teremos um tempo indeterminado sem saber. Terminou. Poderemos sair para a rua descansadamente, não vamos mais nos contaminar, recebemos a tal vacina. Isso ainda não vai acontecer, gente. Vamos tentar buscar isso, essa vacina que está em nós, essa possibilidade de utilizarmos os nossos próprios recursos psíquicos, emocionais, que existem em nós, para nos tentarmos harmonizar e nos equilibrarmos. Nem todo mundo consegue. Aliás, lamentavelmente, já que nós vivemos essa onda de pessoas portadoras de tantos transtornos emocionais, a maioria tem dificuldade, mas tem os recursos que eu disse no início, os recursos médicos, todo tipo de terapia, seja as terapias tradicionais ou as terapias holísticas, né? A tua busca pessoal, a busca espiritual, né? Vamos lançar mão mais seguido, com mais frequência, da terapia do Evangelho no lar, da fluidificação da nossa água, procurar as lives que estão acontecendo nos centros espíritas, procurar palestras, procurar algo que nos conforte, que é isso que a gente precisa, gente. Tá bom? Então essas medidas poderão nos ajudar muito nesse momento que estamos vivenciando. Então não há dúvida de que há uma influência muito grande do nosso estado emocional sobre as questões físicas do ser humano, hoje cada vez mais entendida e aceita. E também, da mesma forma, nós sabemos que existem muitos recursos de nosso equilíbrio acontecer, de reduzirmos esses danos, passarmos por essa fase com menos, né? Exatamente, afetando menos a nós próprios, nos equilibramos o que pudermos. Eu quero encerrar vocês, amigos que nos acompanham da Cidade Espírita Caminho de Damasco, e aos demais pessoas, né, ligadas e conectadas a nós pelas tantas plataformas digitais, encerrar com uma mensagem que eu gosto muito, mensagem de Leon Denis, que nos fala assim: sede irmãos. Nunca isso é tão verdadeiro, nunca como agora. Sede irmãos, sejamos irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. É uma das coisas que eu tenho percebido que está se retomando aos poucos, essa questão da oração, da prece, do recolhimento, de voltar-se para Deus, voltar-se para os seus santos, seja que religião for, buscar esse recurso. O ser humano em situações pontuais da vida, extremamente assustadoras, como nós estamos passando, e mais para uns que para outros, eles se voltam para essa crença. Então esse entendimento de que há um ser maior, em que há um planejamento para todos, para a Terra, não só para ti, tu não é o centro de tudo, tu não é o umbigo, mas que há um planejamento universal de evolução, de reforma. Nós estamos dentro desse processo, incluídos nele. Isso é bom, essa ampliação da consciência. Então, ajudai-vos uns aos outros, sustentai-vos a vossa marcha coletiva. O vosso alvo é mais elevado que o dessa vida material e transitória. Que despertar maravilhoso que se realmente acontecer após essa pandemia, né? Despertar para essa consciência de que muito mais do que o ganho material, isso está sendo colocado em xeque, né? Esse mundo globalizado, capitalista. Estamos vivendo uma situação assim de que os países todos dependem uns dos outros, né? Nós estamos todos presos, um cai e vai todo mundo. Então tem que se ajudar.
Então nós temos que ter uma consciência muito maior, que o alvo é mais elevado que o dessa vida material e transitória. E esse alvo consiste num futuro espiritual. E Leon Denis diz claramente que deve reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo das inquietações, de necessidades e de males inumeráveis. Mas a gente não vai conseguir fazer isso de graça. Então, segundo ele, procurai, portanto, merecê-los por vossos esforços e trabalhos. Então, nós estamos nos esforçando e buscando um equilíbrio maior, uma compreensão, alcançar essa compreensão nesses tempos de pandemia. Não sabemos por quanto tempo durará, mas precisamos sair fortalecidos, gente. Não sei quantos de nós vamos sair melhores. Tomara que vença, que a maioria saia um pouco melhor, com algum grau de aprendizado. Que a gente se aproprie de tudo isso para o nosso bem e o bem da coletividade, o bem desse mundo, nessa nova era que estamos entrando, né? De reforma do planeta. O planeta está evoluindo, provas e expiações, para um planeta em melhor escala evolutiva moral. É assim, amigos, agradeço a vocês. Até mais.